News. Band News FM. Giro Nacional de Notícias. Encerrado o giro, porém não as informações sobre a dengue aqui na Rádio Band News FM. Isso porque a gente está na ponta da linha com o médico infectologista da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Alexandre Naime Barbosa. Tudo bem, professor Alexandre? Boa tarde, Michele, tudo bom? Tudo bem. A gente fez agora um giro nacional para saber a situação da dengue no Brasil e, de uma forma geral, a impressão que a gente tem é que realmente os casos eles estão diminuindo em relação ao ano passado. A que o senhor atribui isso e se, na sua visão, de uma forma geral, o Brasil ele está um pouco mais preparado nesse ano? Não, na verdade, o que acontece é que nós estamos no começo ainda do verão e, como estamos ainda em período de chuva, isso impede um pouco que as larvas se transformem em mosquitos. O Ministério da Saúde, na verdade, tem uma perspectiva um pouco pessimista. O ano passado, nós tivemos 700 mil pessoas infectadas e cerca de 600 mortes. E as estimativas para esse ano podem chegar a 1 milhão de pessoas afetadas. O número de estados que eram considerados de alto risco, de muito alto risco, ano passado, eram de 10. E esse ano esse número subiu para 16. Então a perspectiva, na verdade, é que nós tenhamos uma temporada com muitos mais casos de dengue, possivelmente muitos casos graves e possivelmente mortes. Agora isso, então, nossa avaliação deve se intensificar a partir de quando? Provavelmente a partir das próximas semanas, com a parada da chuva e o nascimento dos mosquitos. E também, nesse verão, a gente está vivendo temperaturas um pouco maiores, o que acelera o desenvolvimento do mosquito. Em geral, em temperaturas entre 22 a 25 graus, ele demora 14 dias para eclodir, e com temperaturas mais altas, como a gente está vivendo, entre 30 e 33, essa fase pode cair só para 8 dias. Então, com um grande número de estados sob risco, por uma grande infestação pelos mosquitos, na verdade a expectativa é que haja mais casos de dengue esse ano. Agora, o senhor não acredita que talvez esse pessimismo do governo e esse alerta maior seja algo positivo no combate? As pessoas ficam mais precavidas? Sim, isso é fundamental. Foi feito um levantamento de índice de infestação em várias cidades e foi isso que motivou até no começo do ano uma reunião interministerial para se tomar todas as medidas em vários âmbitos para que esses casos que vão acontecer sejam melhor atendidos. Na verdade, as mortes por dengue, elas acontecem principalmente por uma demora no atendimento ou por um atendimento feito de forma não correta. Se a pessoa, logo nos primeiros sintomas, procurar o serviço médico e for corretamente diagnosticada, dificilmente um caso grave irá evoluir para óbito. Então, essas medidas são extremamente positivas. E ainda falando em relação às medidas, doutor Alexandre Naime Barbosa, a gente tem, na semana passada, o Ministério da Saúde baixou uma portaria que obriga os hospitais e secretarias a notificar mortes e casos graves de dengue no prazo máximo de 24 horas. O senhor acredita que isso foi uma medida adotada de forma tardia? Não, isso é uma medida tomada, na verdade, de forma mais intempestiva, para que se tenha uma seriedade dos serviços de saúde em notificar essas doenças. Muitas vezes, por excesso de serviço ou por outros motivos, esses casos acabam ficando subdiagnosticados ou subnotificados. E é necessário se ter a noção certa de onde estão esses casos para que se tenha as medidas de prevenção nos locais onde esses casos estão acontecendo. Medidas, então, focadas naquela região onde eles estão acontecendo. Agora, o que chamou muito a atenção aqui nesse Giro Nacional de Notícias, movimentando a reportagem da Band News FM em todo o país, foi o aumento dos casos de dengue. Na verdade, ele diminuiu o caso de dengue na maioria dos estados, só que, por exemplo, em capitais como Rio de Janeiro, a capital fluminense, houve um aumento de 440% em relação ao mesmo período de 2010. O senhor acredita que as capitais elas estão mais vulneráveis aos casos de dengue? Não, na verdade o que acontece é que algumas regiões, alguns estados do Brasil estão com um alto índice de infestação pelo Aedes aegypti. São 16 estados, incluindo Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então esses estados, eles têm um índice de infestação muito grande. Possivelmente, nesses locais, então, a transmissão vai ser facilitada. E mesmo áreas não sendo capitais, não sendo muito urbanizadas, elas podem sofrer, então, essa alta infestação.
Entendi, mas não tem então um risco maior para as capitais, porque isso foi observado no Rio de Janeiro de forma muito expressiva, né? Porque, na verdade, nós estamos coletando os primeiros dados do ano. Nós vamos ter uma real noção de como está acontecendo isso mais globalmente, conforme o passar, principalmente nessas próximas semanas. Por isso é tão importante a notificação dos casos e que essas informações cheguem à coordenação nacional para que as medidas de prevenção sejam efetuadas localmente. Ah, certo. Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, sempre prazer em participar. Bom, você ficou sabendo aí de todos os casos que foram registrados em todo o país, um cenário geral, um panorama geral para você sobre a situação da dengue até agora, neste verão de 2011. Agora são 4 horas e 53 minutos, até as 4h57, as notícias da sua cidade.